Transparência e segurança pública devem caminhar lado a lado quando falamos sobre o combate à letalidade e à vitimização policial. Por isso, a Ponte Jornalismo decidiu jogar uma luz sobre a atuação das secretarias de segurança pública de todo o país e analisar como o Estado presta contas sobre a violência policial com um projeto De Olho na Polícia. O evento de lançamento do índice aconteceu no Ateliê do Bexiga, em São Paulo, e contou com a participação de pesquisadores da área de segurança pública, ativistas, jornalistas, leitores e apoiadores da ponte. O índice foi desenvolvido durante 4 meses com recursos da Rights and Security International, além do apoio da consultoria de dados Lagon Data. A repórter da ponte, Jennifer Mendonça, foi a responsável pelo levantamento de dados e a redação do índice. E aí o que a gente entende é que uma falta de padronização nacional de divulgação de dados faz com que os governos acabem publicando informações da maneira como eles querem, sem um sistema que seja possível de comparação, né? Inclusive a questão dos sistemas foram algumas das conclusões, das justificativas que deram para mim quando eu perguntei de alguns dados que não foram disponibilizados, né? Esse sistema não computa, por exemplo, não tem campo para preenchimento de raça, não tem preenchimento para identidade de gênero. São Paulo tem, mas não faz, tem desde 2015. E, como eu falei, os estados têm mais dados do que divulgam espontaneamente ao serem provocados de lá. Isso é importante a gente destacar porque nós estamos falando de vidas, né? Estamos falando de pessoas que são mortas pelo Estado, pessoas que representam o Estado que estão sendo mortas. Ela contou com a ajuda do jornalista de dados Marcelo Soares. E esse projeto, o que ele mostrou é que tem informações muito importantes que alguns estados tratam como sigilo absoluto e outros dizem, cara, não faz mal abrir isso, eu acho que é importante essa informação circular. A gente procurou tratar toda nova informação que algum estado abria, se esse estado aqui abriu, não deveria ter problema nenhum outro abrir. Então, assim, se um abriu, a gente cobra de todos os outros, né? Primeiro, a gente olha isso no que é aberto voluntariamente pelos estados, né? Por isso que o estado que mais abre, no caso aqui o nosso, São Paulo, ele fica super para trás porque tem coisa que ele não abre e que o outro já abriu. Então, assim, essa coisa que ele não abriu, que o outro já abriu, vai ser cobrada dele também. Por mais que ele abra mais 3 coisas que o outro não abre, né? E isso acaba sendo um exercício muito interessante de observar o que os estados estão querendo saber e mostrar sobre uma coisa tão grave que acontece sob a sua administração, que é a morte de pessoas na mão do Estado. Ao todo, 68 pedidos via Lei de Acesso à Informação foram feitos, além da busca ativa por dados e avaliação das secretarias das 27 unidades federativas do país. Uma roda de conversa que discutiu como analisar e combater a violência policial foi realizada com a presença da pesquisadora Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O desafio da gente compreender o que aqueles dados dizem ou não dizem, porque muitas vezes os dados eles não nos dizem muita coisa e eu tenho a impressão que em muitos contextos a gente está falando de peças de ficção. Se vocês pedirem em 3 momentos diferentes do ano o mesmo dado relacionado ao mesmo período, eventualmente vocês vão ter 3 respostas diferentes. E com certa frequência isso acontece com a gente. Então quando a gente pede os dados, a gente sempre faz 3 pedidos com a mesma coisa no caso da letalidade. A gente pede para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para a Secretaria de Segurança Pública, né? Quando existe, porque no Rio de Janeiro eles também não precisam dessas coisas, né, gente? Os comandantes respondem direto pro governador, porque ter autonomia é isso. Você não precisa ter um intermediário ali. Mas e não é incomum que a gente receba diferentes respostas. Da ativista Débora Silva, líder do movimento Mães de Maio. Porque os dados da segurança pública é inverídico. Não existe um dado verídico da segurança pública. Até porque, quando se fala, a gente puxa de novo os crimes de maio, o massacre de maio. 493, em uma chacina que tem 4, 5 meninos, ele coloca um óbito.
Isso é grave. Porque um óbito, por mais que seja meninos que moram um do lado do outro, cada um tem um CNPJ. Lá a gente fala CNPJ porque pode virar um empresário, né? Enfim, mas eles têm um CPF e um RG, eles são identificados, sabe? A gente fala do CNPJ porque o CNPJ de segurança pública. Eu gosto muito da pegadinha, essa pegadinha da produção do conhecimento, porque é uma firma. A política de droga é uma firma e a política da morte é muito mais. Tem um capital muito violento por trás de tudo isso, desse sistema. E do advogado Almir Felice, autor do livro A História da Polícia no Brasil. Assim, várias vezes você se depara com sites que parecem amadores, né? Parecem amadores, mas a gente sabe que o Estado brasileiro não é amador. A Polícia Militar, se tem uma coisa que a Polícia Militar no Brasil não é amadora, ela é extremamente organizada, ela funciona. A gente não concorda com o porquê ou para que ela funciona ou como ela funciona, mas ela funciona como um reloginho. Ela é completamente estruturada. Então, assim, nenhum de nós aqui acho que tem a ingenuidade de que essa falta de transparência é um amadorismo, é uma falta de profissionalismo, né? É uma política de falta de transparência. Membros do Tamo Junto, os apoiadores do trabalho da Ponte, estiveram no evento, ganharam brindes e falaram sobre a importância do jornalismo independente. Para ver o ranking completo dos estados mais e menos transparentes em relação à violência policial, acesse o link que está na descrição do vídeo. Você também pode acompanhar as notícias e o debate sobre segurança pública, justiça e direitos humanos, assinando de graça a newsletter da Ponte e acessando o nosso site. Fortaleça o nosso jornalismo independente.